Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição, dessa vez bastante especial, do Café com Debate. Temos a honra aqui do Comitê de Concorrência receber hoje o conselheiro Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, que veio gentilmente bater um papo conosco aqui, tomar esse café, para falar um pouquinho do dia a dia, como é que estão as coisas na sua visão, no mundo antitrust, contar um pouco para a gente sobre a dinâmica do seu gabinete no CAD, suas visões, e num bate-papo bastante informal com a comunidade antitrust. Eu tenho o prazer aqui de ter como moderadores desse evento a Camila Pauletti, que é sócia do BMA, e o Ricardo Pastore, que é sócio do PNM, ambos aí dispensam a apresentação, advogados com muitos anos de atuação no antitrust, queridos por todos os colegas, e vai ser muito legal aqui contar com os dois para fazer aqui as perguntas aqui discutidas previamente aí com o conselheiro Hoffmann, para a gente ter uma interação bem legal. Eu queria também chamar a atenção de todos aí para os próximos eventos do comitê. Tem lá no site do IBRAC a nossa programação. Nós temos aí mais algumas sextas-feiras de concorrência antes do Seminário Internacional. O Seminário Internacional, as inscrições estão abertas, a gente já tem mais de 300 pessoas inscritas no seminário, que será em Águas de São Pedro. Então, a gente, 300 pessoas para público presencial, né, e também tem as inscrições online. A gente espera aí que todos possam participar, vai ser um grande evento aí, o nosso primeiro, a gente fez no ano passado, né, um presencial, mas que com público reduzido por conta da pandemia, e esse ano a gente espera aí fazer um grande Ibracão da retomada. A gente vai subir até segunda-feira a lista dos palestrantes. A gente tem aí mais de 70 pessoas que vão falar nos 2 dias e meio de evento. Está uma programação muito, muito bacana, gente muito legal, de várias jurisdições. Então, a gente espera aí que todos prestigiem e apreciem o evento. Hoje, então, sem delongas, Camila e Ricardo, se vocês puderem aí conduzir, agradeço e desejo aqui um bom bate-papo a todos. Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje nesse café, nessa conversa aqui com colegas, com a ilustre presença do conselheiro Luiz Hoffmann, que imagino que todos já conheçam. O conselheiro assumiu aí o cargo em 2019, né, e tem mais um ano de mandato, mas nesses 3 anos que ele já está no CAD, teve oportunidade de já discutir diversos casos, muitos temas aí relevantes que o conselheiro está engajado, e como o Ribas falou, acho que a ideia hoje é a gente tentar aproveitar o máximo da conversa e entender um pouco a visão, as percepções do conselheiro em relação à atuação dele, à atuação do CAD aí nesses últimos tempos, e olhando um pouco para o futuro também. Acho que eu passo aqui as primeiras perguntas para o Ricardo, mas quem quiser fazer pergunta também pelo chat ou enviar em paralelo, a gente vai tentando moderar aqui. Queria também agradecer a presença do conselheiro e de todos que estão participando dessa conversa. Acho que para iniciar, só uma pergunta mais de ordem procedimental, para entender um pouco do conselheiro, como é que está organizado o gabinete dele hoje, quem são os servidores ali que estão participando mais diretamente dos assuntos que ele tá olhando, como está o estoque de processos, como está esse dia a dia aí do gabinete. Bem, bom dia, Ribas, Camila, Ricardo, a todos que estão presentes aqui. Eu sempre me sinto em casa quando falo com advogados. Eu venho da advocacia, né? Tem muitos colegas que vêm da iniciativa pública e eu venho lá no tribunal, mas eu venho da iniciativa privada. Então,
quando eu venho a eventos aqui e tenho a oportunidade de receber vocês por algumas vezes, em todos os casos, para mim é sempre um prazer. E a gente, falando um pouco sobre a gabinete, a gente fala que é melhor aprender com os advogados, depois a gente decide como é o melhor modo de conduzir os casos, né? É uma honra muito grande, eu agradeço o IBRAC na pessoa de vocês. Eu estou com receio que vocês não saibam contar quantas pessoas tem no gabinete. Como é um número muito grande, talvez eu vou descrever quantos tem aqui. Então, eu tenho um chefe de gabinete, um assessor, agora aumenta, né? 2 estagiárias e uma secretária. Então, cabe numa mão o número das pessoas aqui. Queria deixar um abraço para o Rafael Paris e para o Lucas Barrios, também para a Ingrid, para a Júlia, que estão assistindo aqui também, para a Gerdane, nossa secretária também. É uma equipe que, apesar de pequena, muito coesa e muito unida. Tivemos poucas mudanças desde que eu cheguei no CAD, como a Camila comentou, e eu acho que vocês vão gostar de algumas coisas que a gente faz lá internamente no gabinete. A gente tem um fluxo que a gente discute toda semana, então a gente tem uma reunião só de procedimentos. Então, quem está com qual caso, fazendo o quê, se está fazendo uma pesquisa, se está redigindo, se está confrontando com outro caso. Então, tem um controle, enfim, pelos órgãos que eu passei também. Eu tive uma atuação muito grande também em órgãos de classe, também em órgãos empresariais. Então, essa questão de KPIs, processos, métricas de melhoria. Então, a gente faz uma análise mensal do desempenho de cada um. Mas é um desempenho, é uma análise colaborativa, né? Não é top-down. Então, a gente conversa, coloca, a gente até pontua, né? Qual que é a nota de cada um todo mês, e a gente coloca pontos de melhoria, onde cada um pode se desenvolver, quer seja numa pós-graduação, quer seja em algum curso de línguas. Eu incentivo isso muito, né? O CAD também incentiva bastante essa parte de línguas. E eu acho que esse método, né, que a gente tem de poder avaliar como cada um está indo, onde que não foi bem, onde que melhorou, e como por ser, na moda falar que é em 360 graus, não é 360 graus porque eles não tiveram coragem de fazer a minha avaliação ainda, né, de como que eu estou indo, então fica só de minha em relação a eles e entre nós, mas é muito tranquilo, mas é muito bom ter esses parâmetros, essas análises. Lembro quando eu cheguei, eu passei isso também lá para a CGS, eles gostaram bastante também, então foi bem interessante. Quanto ao método de trabalho, quanto à parte técnica em si, e é bom que, se eu mentir aqui, eu vou ser interpelado pelo Rafael ou pelo Lucas, mas eu nunca falei em nenhum caso de conduta ou nenhum caso de controle de estruturas para falar, vamos decidir assim. Eu sempre deixo eles sugerirem, eles apontarem, a gente faz um brainstorm inicial, coloca na lousa lá do gabinete todos os diplomas que são aplicáveis, quais são as leis, quais são os precedentes, e a gente vai fazendo isso de modo colaborativo para tentar chegar numa melhor solução, né? A gente sabe que a advocacia e também o ato de decidir, você tem que ver todos os pontos de vista. Isso reflete até nos nossos votos, quando a gente coloca também todos os argumentos das partes, todos os precedentes, até um histórico do setor, quando a gente analisa mercados regulados. Então, a gente gosta bastante de fazer isso. E quando eu cheguei, eu lembro que eu devia ter, tinha no gabinete, uns 7 casos, 8 casos. Para cá já é um número, né, relativamente normal, né? E a minha meta sempre foi zerar o estoque. Eu sempre sonhei em zerar o estoque, não ter nenhum caso. A gente ficou com o quórum reduzido, né, no tribunal, aí veio uma sobrecarga de casos, porque aí você acaba saindo mais nos sorteios, mas hoje eu tenho, vou falar baixo aqui, não sei se dá para vocês baixarem o som, mas a gente tem só 2 casos no gabinete hoje. Um que a gente deve pautar agora em outubro, e um outro que também acho que está só finalizando a diligência na SG, é um PA, um cartel, que a gente deve julgar também. Então, se eu tiver mais sorte aí nos próximos sorteios, capaz de eu conseguir atingir a minha meta ainda nos próximos meses. Então, esse mais ou menos é o modo de funcionamento da equipe, pessoas extremamente qualificadas e dedicadas. Então, eu tenho muita sorte de contar com a equipe que eu tenho no gabinete aí. Não, muito bom ouvir isso, conselheiro, e até que bom, né, que a meta tá quase chegando à nossa meta.
E bom também que com menos casos vocês acabam conseguindo se dedicar mais também, se debruçar mais sobre os temas. Daí um pouco, puxando um pouco, né, para a atuação do tribunal, acho que uma outra pergunta que a gente tinha aqui é como que o senhor tem visto, né, a interação do tribunal com a ASG nesses últimos tempos, enfim, as interações e tudo, como tem se dado, até tentando contemplar um pouco essa questão da segurança jurídica mesmo, né, para os administrados em relação ao posicionamento do CAD. Às vezes a gente tem decisões diferentes, mas que faz parte também, mas como tem se dado aí essa interação, como o senhor tem visto isso, se tem evoluído ou não? Não, legal, Camila. Eu acho que a gente, como julgador e lá no gabinete, eu tenho duas grandes preocupações, né? A primeira é eu ter coerência com meus próprios votos. Então, você pega um voto, decide um caso, depois o caso é igual, você decide diferente, então alguma coisa está estranha comigo, né? Então, a gente tem um método lá, um arquivo, um sistema, que todo caso que a gente vai analisar, a gente levanta casos similares, que às vezes não é o mesmo setor, mas tem discussões sobre prescrição, outros casos que são similares, né? Então, a gente tenta, de um certo modo, manter essa coerência, né? Os casos não são iguais, mas a gente tem que verificar as semelhanças e como que a gente encara. Eu vou deixar esse G para o final, falar um pouquinho sobre segurança jurídica, e eu tenho sido muito crítico, inclusive até em sessões, falando um pouco sobre jurisprudência, os casos anteriores, e como eu comentei na pergunta anterior, quando a gente faz esse brainstorm no gabinete, vai fazer os nossos votos, a gente também faz essa pesquisa, essa análise da jurisprudência de casos anteriores. Eu até coloco, em alguns casos que vocês conhecem, como que o CAD decidiu em todos os casos sobre aquele mercado em questão. Então, eu gosto de fazer isso. E aí a gente vem assim, eu estou amarrado aos casos anteriores ou não estou amarrado? Né? Essa é uma discussão que a gente tem que levar em conta. Mas aí eu acho que a gente tem a seguinte metodologia. Eu não entendo que eu estou amarrado com todo e qualquer julgamento que foi feito antes, mas eu tenho que respeitá-los, mas especialmente eu tenho que enfrentá-los. Então, ok, eu vou divergir, eu vou fazer um voto contra alguma posição consolidada, alguma posição ainda, uma questão ainda em formação. Então, por que eu vou mudar a jurisprudência? Quais são os fundamentos jurídicos que me autorizam a mudar o meu entendimento no caso concreto? Como que eu faço isso? Como que eu analiso? Existem algum aspecto fático? Existem fatos que me permitiriam também mudar aquele entendimento porque a dinâmica do mercado mudou? A gente sabe que a gente está na autoridade de concorrência, a livre iniciativa, a livre concorrência, os mercados mudam, a gente vive um novo mundo, né, nas últimas décadas, com economias colaborativas, com a economia, as plataformas digitais e tantas outras questões. Então, assim, a jurisprudência, eu até brinco, eu até falo, ainda é uma fonte do direito. a gente aprende isso lá na faculdade lá atrás, mas a jurisprudência, enfim, é tão importante quanto a lei, ela é uma das fontes do direito, a gente tem que respeitá-la. Por isso que, até quando eu fui votar a primeira vez sobre a questão da vantagem oferida, nem quero entrar muito na questão do mérito, mas a primeira coisa que eu fiz foi analisar quais foram os fundamentos que o tribunal tinha decidido, e eu entendi que um posicionamento de outros colegas, ele não afastava aquelas questões que tinham sido colocadas. Então, acho que é um exemplo bem interessante de quando a gente vai analisar um caso e vai ver, poxa, mas o que o tribunal falou? Será que tem novos argumentos que infirmam aquelas conclusões dos casos anteriores? Então, eu sou muito atento a esses dois aspectos, tanto na minha coerência dos meus votos entre eles, eu acho que até que isso também faz com que haja segurança jurídica e uma certa previsibilidade, que é o que a gente tem que levar para o mercado, né? A gente atua diretamente na economia, nos atos de concentrações das empresas, né? Então, acho que essa coerência e essas questões, elas têm que ser realmente ponderadas, mas também, se eu conseguir ultrapassar esses pontos, a gente pode mudar e ter uma opinião diferente, caso haja algum tipo de justificativa jurídica ou também fática. E aí eu acho interessante também, algumas questões, a gente
que algumas questões acabam sendo novas, e a gente tem que também se socorrer, talvez, de outros diplomas normativos, de outras questões, fazer uma comparação e também se aproveitar da experiência internacional, né? Eu acho que a gente cita, né, todos nós citamos bastante casos estrangeiros, recomendações, guidelines também da OCDE, e é importante você tentar, ante o nosso arcabouço jurídico e nosso ordenamento jurídico, você harmonizar tudo isso, sem se esquecer que você também está jogando o caso concreto, né? Então, às vezes, uma discussão acadêmica, teórica, ela não pode, na minha opinião, se sobrepor aos interesses das partes. Eu até brinco aqui com o Rafael, com o Lucas, a gente brinca bastante. Eu não lembro qual foi a última vez que eu pedi vistas de processos. Eu tenho evitado ao máximo, mais quando é uma tese nova, mais quando há algum tema que demanda um aprofundamento maior sobre algum aspecto. Então, eu acho que esse que é o ponto que a gente leva bastante em consideração assim, nesse funcionamento da tomada de decisão e analisar a segurança jurídica. Quanto à SG, eu só tenho elogios para a SG. Eu acho que o trabalho que ela tem feito aí ao longo dos anos, até mesmo antes de eu entrar, é um trabalho brilhante. O trabalho de instrução não é fácil. Instruir, coletar, separar o que deve ser, o que é mais importante, o que é menos importante, as opiniões dos players, isso mais em ato de concentração, a questão também condutas também, em você verificar qual que é a verdade real, o que realmente aconteceu. É um trabalho bem difícil, né? E a gente, desde que eu cheguei, acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi visitar todos os órgãos, né? O DE, a SG, as coordenações, isso eu fiz logo de cara. Sempre tive um contato muito bom com o anterior superintendente-geral Cordeiro, como com o Barreto, que foi meu colega de tribunal. E essa é uma questão que eu continuo fazendo. Então, todos os casos que a gente tem, a nossa equipe, nosso gabinete, que não dá um time de basquete, não dá um time de futebol, mas a gente conversa internamente com a SG, a gente pede, obviamente, para conversar com quem analisou o caso, a gente colhe impressões. Então, eu acho que tem coisa que não dá para escrever, né? Tem coisa que, às vezes, quem fez a instrução ou quem conversou com as partes, vocês eu recebo... Eu acho que eu não devo... Só nego o pedido quando já recebi algumas vezes e quando não tem... E a gente conversa e alinha. Acho que isso nunca foi um problema para mim, até pela minha origem. Acho que, como eu disse no começo, para mim me ajuda e eu aprendo bastante. Mas eu acho que teve até um caso interessante que a gente teve nesse ano, foi o caso do Carrefour do Big, o ato de concentração, no qual a gente entendeu, tinha uma discussão ali sobre qual que deveria ser o critério ali para aprofundar os problemas concorrenciais, a questão do poder de mercado, seria o parâmetro que a gente utilizaria. A gente entendeu em divergir e fazer uma análise um pouco mais conservadora, só que a gente acabou atraindo uma instrução gigante. Eu nem lembro o número de mercados relevantes, eu acho que foram mais de 300, aproximadamente 300 mercados relevantes, e eu não tomei essa decisão sozinho, né? Então eu estou olhando para o Lucas aqui, para o Rafael, e eu falei, vocês têm certeza que a gente vai fazer isso? Eu não vou fazer essa instrução sozinho, não vou eu que vou ficar coletando. Eu falei, não, a gente tem certeza, então vamos, só que a gente, antes de tomar essa decisão, a gente foi falar com a SG. A gente falou lá na época com a Patrícia, a gente falou com a Lilian, a gente falou com o Diogo, conversei também no tribunal, o Barreto acho que não tinha chegado ainda, e aí a gente explicou e os motivos, eles entenderam, e aí teve uma colaboração enorme de planilhas, de metodologia, como que foram feitos, o setor de apoio processual também nos ajudou, nos auxiliou. Esse caso, acho que todo mundo contribuiu ali para poder fazer uma instrução correndo, às pressas. No final, a gente entendeu que poderia ter sido adotado o critério utilizado pela SG, isso foi muito legal, porque eu não queria falar que estava certo ou que estava errado, eu só queria ter os dados para poder fazer uma análise um pouco mais conservadora ante a importância do caso, e no final foi uma questão muito boa, porque acabou se criando um precedente para no mercado relevante questão de autosserviço, em varejo de autosserviço, a gente tenha um precedente com uma instrução realizada amplamente para poder
utilizar aí nos próximos casos. Tanto que depois a gente teve um outro caso, não foi exatamente no questão de supermercados, foi em drogarias, mas foi utilizada a mesma premissa com base no nosso precedente. Então, acho que tentando juntar as perguntas todas, relacionamento com SG, jurisprudência, critérios, eu acho que quando você tem em mente, e é o que eu tento levar, que o seu trabalho ele é colaborativo, que você é uma parte na engrenagem do tribunal, e eu até estava brincando com o Barreto outro dia, SG, tribunal, poxa, mas a gente faz parte do mesmo conselho, da mesma autarquia, então, obviamente, existem as Chinese Walls que constam da lei e que a gente tem que também saber zelar e ter a sua independência, mas não deixa de ser um trabalho colaborativo e, no final, o que a gente visa e o que a gente tutela é a livre concorrência ao mercado. Então, eu acho que quando você tem em mente esses pontos e esse espírito de fazer o seu melhor pelo país, eu acho que é assim que você consegue construir, aparar as arestas, evitar mal-entendidos, informações que, às vezes, quando você senta na mesa e conversa. Então, eu acho que esse é um método que a gente faz no gabinete, a gente faz em relação ao SG e também com os nossos colegas de tribunal também. Deixa eu, só, Camila e Ricardo, vocês me permitirem, só uma dúvida que acho que é importante, Hoffmann, você falou que você recebe, né, nos advogados do gabinete, acho que isso a gente percebe desde o teu primeiro dia de mandato, que sempre, acho que todos aqui fomos sempre muito bem recebidos. A gente pode conversar com o gabinete sobre processos não pautados? Como que é? Você tem alguma regra sobre isso? Acho que é importante para orientar o pessoal aqui, até mesmo para, né, você dar dicas aí de protocolos no gabinete. Não, eu não vejo problema, mas a gente faz caso a caso. Às vezes, se, por exemplo, tem alguma questão que eu não vou ter que decidir, que está na SG, ou alguma questão, aí eu fico um pouco mais, assim... eu pergunto até para vocês, poxa, mas por que vocês querem me receber? Deixa eu entender o motivo, faz sentido eu receber ou não? Eu tento ouvir um pouquinho. Agora, eu não vejo problema em casos não pautados eu receber. Eu até prefiro porque, quando eu for analisar, a gente acaba ajudando a gente, eu vou receber de qualquer modo. Mas, por exemplo, eu tinha 2 reuniões terça-feira, véspera de sessão, e casos não estavam pautados. E o bicho pegando, tendo que acabar os votos, aí eu mudei as reuniões para quinta-feira, depois da sessão, porque às vezes você está com aquele caso, você vai julgar o negócio, está com a cabeça cheia, você tem que ver o voto dos seus colegas, tomar posição em 6, 7 processos, que às vezes chega alguma coisa em cima da hora, um ponto de vista novo, algum memorial que eu vou analisar, então eu dou prioridade, perto das sessões, os casos que estão pautados. Mas, enfim, ontem eu recebi esses 2 casos, que eu cancelei a reunião na terça-feira, e nem estão pautados para a próxima. Então, é uma questão também de prioridade por conta da sessão, mas eu recebo sim. Mas às vezes eu prefiro estar com a cabeça um pouco mais fresca e receber num dia que não tem sessão no dia seguinte, algum ponto que a gente pode fazer uma conversa um pouco mais calma, um pouco... E prestar atenção. O importante é você também estar na reunião, receber por receber, fazer cara de paisagem e muito obrigado, até logo, aí eu não gosto, aí eu prefiro não fazer desse modo, né? Mas eu não deixo de receber os casos que estão pautados antes da sessão. Isso definitivamente é um dos critérios. O advogado que tem um caso pautado, ele vai ser recebido antes da sessão, até para eu saber se não tem algum ponto. O que eu só não gosto é de petição atravessada 30 minutos antes do julgamento, durante o julgamento, que aconteceu aí recentemente com a gente se manifestou, inclusive, no plenário, não só eu, como outros também, que aí também não dá, né? Aí também a gente não é Superman, né? De adivinhar o que vai aparecer durante o julgamento, um pouco antes aí também, mas isso foi uma exceção, isso não é a praxe, vocês são extremamente cordiais e abertos, e eu acho que essa é uma das grandes lições essa era uma grande questão que militei em outros locais também na advocacia, e a gente não entendia muito porque que não recebiam. Então, acho que até o Ribas falou, eu lembro do Ribas, a primeira vez lá, foi na minha sala até, quando ele foi discutir um caso, eu lembro até do caso que era, e eu acho que é um modo que eu tento fazer, que eu acho que o primeiro evento do IBRAC, eu não lembro, algum de vocês falou que a advocacia da concorrência é feita, inclusive, pelos advogados, e é mesmo. Não é só pela autoridade concorrencial, é por todos nós. Então, acho que esse trabalho colaborativo que a gente tem que ter sempre em mente. E, conselheiro, pegando, acho que aqui um gancho mais nas discussões
atuais aí que estão acontecendo no antitrust, né, indo mais para discussões relacionadas a mercados digitais e forma de investigação de condutas, uso de medidas preventivas, teorias de dano. E queria entender um pouco do senhor como tem sido sua visão sobre essas novas teorias de dano em mercados digitais e se a forma de investigação de condutas nesses mercados ela é diferente da forma de investigação em mercados que não são digitais, né, mercados mais tradicionais, e como é que deve ser feito um enforcement da autoridade sobre esses mercados. Legal, Ricardo, boa pergunta. Eu acho que foi o Lauro, uma vez um evento, o Lauro Silidoni, que falou que se tiver um evento do IBRAC que não se discuta mercados digitais, não é o evento de antitrust de 2022, 2021. E é verdade, mas o nosso mundo é esse, né? Os celulares estão aqui, todo mundo aqui do lado, as mídias sociais, a rede, né? Nós estamos aqui no evento hoje e vocês acho que não mandaram uma mala direta pelo correio para as pessoas participarem hoje. Aqui estamos com 70 pessoas aqui, então a gente não pode fugir da realidade. Mas aí eu queria separar um pouco essa discussão e falar o que a gente tem de instrumentos normativos e como que são os mercados. E aí a gente vai discutir esse ponto aí que tem sido muito discutido nos Estados Unidos, que está tentando mudar um pouco a questão do bem-estar do consumidor. Mas aí, eu que ainda olho, quando eu digo eu, né, mas todos olham, né, mas eu olho sempre a questão internacional, mas eu acho que a gente também tem uma outra fonte de direito que é a lei, e não só a jurisprudência e os casos internacionais, mas eu acho que a gente tem um arcabouço jurídico muito forte, muito definido, que o legislador escolheu quais são os critérios que a gente tem que pautar as nossas decisões. E isso está na nossa Constituição, especialmente na nossa lei, 12.529. Então, acho que a gente tem que sempre tutelar a livre concorrência, visando ali na frente o bem-estar do consumidor e o mercado. Então, quando a gente fala, poxa, mas isso muda em mercados digitais, mas isso muda em outros pontos, eu não acho que mude. Eu não acho que o nosso procedimento, a nossa lei e o modo que a gente analisa os critérios, o nosso guia H e etc., eu não acho que isso muda. Talvez mudem as ferramentas com que você vai aplicar essas diretrizes, esses guidelines legais que nós possuímos, né? E aí, indo um pouquinho para a questão das teorias de dano, na verdade, eu não acho que elas sejam diferentes nesses mercados. A gente continua discutindo abuso de posição dominante, a gente continua discutindo elevação de barreiras à entrada, rivalização, e assim por diante. A gente continua nos mesmos clusters, né, nos mesmos aspectos. Só que, por outro lado, elas talvez, e acho que nem talvez, acho que elas se materializam de outros modos. Então, aí a gente tem algumas características peculiares, como tipping, winner takes all, algumas, discussões sobre interoperabilidade, uso dos dados também, que podem ser usados, mas é uma coisa que acompanha essa arquitetura legal, esse arcabouço jurídico, né? E aí a gente, por um outro lado também, a gente não pode esquecer que a gente também tem que analisar esses mercados de múltiplos lados, né? Que também tem desafios. E a gente não pode deixar de discutir, de analisar esses aspectos. Eu acho que aí mais ou menos é isso, Ricardo. Acho que a gente tem outras ferramentas, mas as teorias e toda a nossa parte base jurídica, a gente tem que estar muito consolidada e entendo até que a gente não tem autorização legal para mudar isso também. Mas temos que analisar as peculiaridades e utilizar de novas ferramentas. Só um dado interessante aqui, que do Seminário Internacional do IBRAC, agora no final de outubro, só 3 dos 12 painéis são sobre mercados digitais, né? Então, a gente está conseguindo variar um pouco, né? E, conselheiro, só pegando um gancho assim na sua resposta, como você tem visto a questão das medidas preventivas em discussões envolvendo mercados digitais, que acho que foi objeto também de discussão até na OCDE, em outros foros também, dada a dinamicidade desses mercados e como é que o CAD, né,
tem se posicionado em relação a isso. Só para responder o Ribas, 3 de 12 dá 25, eu sou ruim de matemática, dá quanto? Acho que está acima do patamar legal, é de posição dominante, viu, Ribas? Só para... Tá chegando, tá perto. Acho que a gente vai ter que fazer uma investigação mais aprofundada aí nesse caso aí dos temas. Ricardo, eu acho bem interessante sua pergunta, até porque anteontem a gente jogou um caso, na verdade a gente não jogou um caso, a gente homologou um TCC, tinha sido objeto de uma medida preventiva dada, e é bem interessante que essa discussão aí do patamar que eu comentei no Carrefour Big, apesar de ser um ato de concentração, a gente, quando foi discutir esse caso, teve uma discussão muito interessante no recurso voluntário de qual seria o patamar aceitável para contrato de exclusividade ou não, e aí eu acabei sendo vencido, né, no julgamento do recurso voluntário. Eu entendi que a gente poderia usar por N fatores o critério legal dos 20%, o processo continuou, houve uma negociação e esse critério acabou reaparecendo e foi utilizado, foi homologado pela totalidade, pela maioria do tribunal. Então, é uma pergunta super interessante, a gente sabe que tem outros casos em andamento na Superintendência Geral sobre esse aspecto, sobre plataformas digitais, inclusive. A gente até ressaltou que o fato de usar num mercado um percentual não significa que vai usar em outro, então acho que isso é importante relembrar também. Mas é um dos temas aí que a gente tem acompanhado, e especialmente a gente vai ter um evento semana que vem no Rio de Janeiro também, que com certeza isso vai ser discutido, vai ser levantado, e a gente está preparado aí para continuar a estudar, aplicar nos próximos casos. Não sei se eu te respondi, se faltou alguma coisa, mas acho que é um tema extremamente interessante. Inclusive, o próprio presidente também, né, comentou na última sessão da importância, né, das medidas preventivas, bem em linha com o que você está falando, né, conselheiro, em usar as ferramentas já existentes, né, então tentar intervir menos ou fazer a intervenção com base no que já existe, né, acho que isso ficou, e acaba dando uma sinalização também importante nessas medidas preventivas para o mercado, sem criar uma nova regulação. Camila, só para completar também, acho que eu acabei não comentando, mas é importante a gente também fazer essa comparação do offline com online também, né? Acho que a gente já teve casos aí nessa composição que a gente discute também essa, digamos, intersecção e essa análise que o CAD tem que ter, analisando, às vezes, o mesmo mercado relevante, essa parte online, essa parte offline, né? Então, não é que tem um mercado ali que é só offline, tem outro mercado ali que é online, mas, às vezes, e na maior parte das vezes você tem que analisar essa interação dos dois modos, né? Então, acho bem interessante. Desculpa te interromper. Não, imagina. Bom, acho que só seguindo aqui nessa linha, mais uma pergunta, e de novo, só reiterando, quem tiver pergunta e quiser mandar aqui, eu e o Ricardo, a gente está nos adiantando, estamos nos adiantando em todas as perguntas, mas, por favor, fiquem à vontade, tem espaço, se alguém quiser falar, só levanta a mão ou colocar no chat. Mas já seguindo essa linha de temas e tudo, um dos temas, né, agora também é o ESG, questões de sustentabilidade, e que tem já uma relevância bem maior em outros países, que no Brasil ainda é um pouco mais incipiente, essa interação do antitrust com ESG. E daí a gente queria, acho que uma pergunta que surgiu aqui é entender um pouco como que o senhor tem visto isso, se cabe, né, nas decisões do CAD, incluir parâmetros, né, de sustentabilidade e desses temas, se haveria espaço e se seria pertinente, né, um guia que desse mais orientações do que pode ser levado em consideração pela autoridade na hora de analisar um ato de concentração, mesmo uma conduta relacionada que envolvam, né, questões ambientais e de sustentabilidade. Camila, acho que esse tema é um tema extremamente em voga, na verdade, né? Está em voga. A gente percebe que algumas autoridades têm tido posicionamentos diferentes no mundo, nessa aplicação, mas talvez eu acho que
eu já tenha falado um pouquinho a minha opinião sobre o que deve ser levado em consideração, e que aí a gente começa a ver, eu vou aplicar as questões trabalhistas, eu vou aplicar as questões tributárias, eu vou aplicar o SD, eu vou aplicar... O CAD não tem essa expertise toda para analisar todas essas vertentes, e a gente acaba esquecendo do que é o principal. Ok, eu posso analisar isso no contexto, igual foi no mercado dos capitais, nos mercados digitais a gente tem as ferramentas que podem ser diferentes, os mercados são diferentes, então talvez a gente possa incorporar isso durante uma análise de eficiências, alguma outra questões, mas não como uma necessidade, como um argumento principal para aprovar, ou para reprovar, ou para impor remédios ou não. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que não incorporar no nosso procedimento. Eu tenho dificuldades de enxergar na existência de um guia sobre isso, colocando a minha opinião a esse respeito, mas acho que isso pode ser um dos aspectos para justificar a racionalidade de uma operação, ou algum aspecto que se conecte com o bem-estar do consumidor ali na frente, mas assim, sempre não se esquecendo do nosso arcabouço e daquilo que já é determinado pela nossa própria lei. Eu lembro que a gente teve, eu não lembro se foi em 21, não, foi em 2020, final de 2020, na última sessão, a gente teve uma discussão dessa sobre devedor contumaz, e se isso impactava ou não um caso de condutas, um processo administrativo. Era uma discussão sobre uma avocação. Eu acho que a gente ainda não teve, nesse aspecto do direito tributário, a gente ainda não teve um caso assim que tivesse farto material probatório, que a gente pudesse se posicionar. O tribunal se dividiu à época, eu sou extremamente crítico do instrumento de avocação, acho que é só quando realmente existem problemas concorrenciais, no caso de atos de concentração, ou quando tem alguma questão que deva ser analisada ou aprofundada em sede de condutas, e aquele caso eu lembro que ele acabou não sendo homologada a avocação, e talvez aquele caso, eu fui vencido, eu queria ter avocado aquele caso, mas talvez fosse o caso de ter um caso um pouco melhor, com mais informações para a gente analisar, né? Em que medida que você ser devedor contumaz, não arcar com tributos, você prejudica a livre concorrência, ou essa é uma questão mais privada, ou não? Então, enfim, acho que a gente tem que ter um dia a oportunidade de discutir isso num caso concreto, com mais elementos. Até para poder, não que a gente vai incorporar isso e mudar nossa análise, que é tão regrada, tão seguida de passos, né? Existe um guia sobre isso, que isso sim é a busca da previsibilidade, isso sim é a busca da segurança jurídica, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar seguindo, mas são pontos que a gente vai, na minha opinião, acabar tendo que esperar um pouco e amadurecer para ter alguns casos para a gente poder entender como isso vai ser aplicado na prática, mas sem parecendo aquilo bem repetitivo já, né? Mas sem esquecer do que consta na lei. Conselheiro, mudando um pouco aqui de assunto, mas assim, acho que nessa linha da interseção do enforcement público, né, que o CAD faz com o enforcement privado, diz respeito às ações reparatórias de danos, que agora tem aí uma possibilidade de alteração legislativa, né, que está na fase final de tramitação no Congresso Nacional. A gente queria entender um pouco sua opinião aí sobre o private enforcement em si e como o CAD deve se posicionar na participação ou facilitação do private enforcement no Brasil, né? Obrigado, Ricardo. Eu vejo com muitos bons olhos o private enforcement. Eu acho que toda iniciativa, o CAD também vê, né? O CAD se manifestou publicamente a favor disso, mas toda iniciativa que venha reforçar e que venha trazer novos elementos para reforçar a livre concorrência, a livre iniciativa e o bem-estar do consumidor, tem que ser bem-vindos, né? Aquela empresa ou aquela pessoa que vai cometer um ilícito, ao saber que ela também, além do enforcement que a lei concede ao CAD e aos demais órgãos públicos, sabendo que vai ter um enforcement maior ainda também no aspecto privado, eu entendo que isso venha corroborar e fortalecer o enforcement de modo geral da nossa legislação e
da tutela da livre concorrência, né? A gente vê que algumas autoridades têm divergido a respeito, com abordagens um pouco diferentes entre si. Não é um tema novo, né? É um tema que a gente acompanha, que o mundo acompanha a um certo ponto. A gente vê em outras jurisdições uma aplicação gigante, né? Com um contencioso enorme por conta disso. E eu acho que o CAD tem sim o CAD tem que continuar sim a se envolver. Acho que vai ter um papel muito importante também sendo aprovada essa lei na questão da advocacy também. Acho que de mostrar e de levar isso a conhecimento e de demonstrar. Enfim, eu acho que são questões que se complementam, que andam paralelamente. Eu só vejo com bons olhos. Eu não vejo isso de modo com nenhum aspecto negativo do meu lado. E ainda nesse assunto, você acha que a Procuradoria do CAD deveria ter um papel mais ativo nesse assunto, no sentido de apoiar aí demandas que estão relacionadas a reparações de danos, ou mesmo fazer a representação do CAD aí em situações em que ele é chamado para participar como terceiro? Qual a sua visão sobre o papel da Procuradoria do CAD nesse assunto de private enforcement? Ricardo, eu acho que a Procuradoria desempenha muito bem as suas funções. Eu acho que ela pode e tem contribuído com essa discussão, e que, havendo no futuro um maior ajuizamento, uma questão, é um ponto aí que a gente tem que discutir como que isso vai acontecer, mas com certeza eu entendo até pelos pontos que eu já expus antes, quando você me perguntou, eu acho que tem que sim participar. Eu acho que faz parte dessa parte colaborativa, dessa parte da tutela da livre concorrência. E a Procuradoria agora esteve muito bem sob a égide do Dr. Walter Agra, extremamente bem também hoje com a doutora Juliana Domingues. Eu entendo que a Procuradoria vai continuar a colaborar como tem feito e como tem defendido. Tivemos aí recentíssimas vitórias aí da Procuradoria desempenhando o CAD em juízo, foi até comentado pelo presidente na quarta-feira. A gente teve até também não só em relação à Procuradoria, mas também uma recomendação do CNJ, do FUX também, para que os juízes escutem a Procuradoria, conversem com o CAD antes de tomarem as decisões. Eu acho que, poxa, isso é um orgulho para a gente, né? A gente que é amante, apaixonado pelo direito concorrencial, especialmente pelo CAD, a gente tem uma recomendação que o judiciário deve ouvir o CAD quando ele for decidir sobre matérias que tenham cunho concorrencial. Acho que vai muito na linha da sua pergunta, Ricardo, de que tem que participar, tem que estar junto, como já tem feito tem desempenhado extremamente bem essa questão. Só esse ponto aí para fazer um contraponto, né, Hoffman, quando apareceu a notícia da recomendação do CNJ, veio até uma preocupação que é objeto agora de um grupo que a gente criou interno no IBRAC, o quanto isso interfere na liberdade do juiz. Então, escutar, né, uma recomendação para escutar o réu, né, sendo que você tem, em alguns casos, necessidade de ter uma liminar com alguma urgência, né? Então, acho que, por um lado, tem essa vantagem e esse prestígio mesmo do CAD, né, de você ter uma recomendação nesse sentido. Por outro, apareceu essa preocupação, e a gente até vai avaliar isso aqui internamente no IBRAC para entender qual que é o impacto realmente dessa recomendação, se ela tem que ser vista. Se eu puder, talvez, contribuir para a discussão, ela está super fresca, ela está... Mas eu vou traçar um paralelo com aquilo que a gente já falou hoje. Qual a obrigação que eu tenho de falar com a SG para analisar uma medida preventiva? Zero. Nenhuma. Zero. O que isso me impede? Isso vai mudar o meu timing da decisão em 1 hora, em 1 dia, em 2? Eu acho que a gente está falando do livre convencimento. É uma recomendação porque, no meu entendimento, a gente é uma autarquia altamente especializada e talvez o judiciário não esteja tão amparado. Vamos falar um pouquinho aqui do DE. Quantas pessoas com mestrado e doutorado tem no DE? Eu não sei. É muito mais do que várias mãos que eu não tenho aqui para poder contar.
Poxa, será que não é uma recomendação válida? E outra, agora a gente tem o livre convencimento do juiz, a gente tem toda essa questão. Eu acho que, como eu falei em outros pontos, o caso concreto que vai determinar se vai ouvir, e é uma recomendação, né? Não é uma determinação que vai ferir o processo legal, não está no CPC, não está em nenhum outro lugar, não é uma recomendação do CNJ. Discutir aqui a hierarquia das leis com a recomendação, a gente não vai para esse lado, mas eu acho que é um aspecto que é de bom tom quando for necessário, mas é óbvio, se houver um perecimento do direito, se houver uma situação de dano irreparável, é óbvio que o juiz vai, talvez, olha, não, ele vai fundamentar, mas eu acho que é o próprio judiciário que está reconhecendo, né, o próprio ministro Supremo, que fez uma recomendação atestando. Eu acho que é questão de ter equilíbrio, né, questão de o julgador, assim como a gente também tenta fazer, de sopesar os argumentos, colocar e entender como isso deve acontecer. Acho que vocês que militam também aí com liminares, telas antecipadas, quantas vezes o juiz não prefere ouvir o réu antes da liminar? Sim. Eu me lembro que A maioria, talvez. é difícil de achar o corajoso que faz isso sem ouvir sem possibilitar o exercício do contraditório em algumas questões que às vezes são de fato também, não são só de direito, né? Sim. Tem um esclarecimento mais de fato, de algum ponto, é difícil, né? Às vezes o perecimento ou o direito demorar muito a liminar pode acabar tendo algum problema, mas acho que é esse equilíbrio, né? E talvez seja um lembrete aos magistrados da importância do CAD, talvez seja mais no sentido, olha bem lá a decisão, veja bem, qual o trabalho que a gente faz, o trabalho que vocês fazem no CAD, né? Então, isso tem que ser o trabalho conjunto, colaborativo, que eu tanto falei hoje. Acho que esse trabalho, tanto dos advogados como da autoridade, ele tem que ser muito bem valorizado, muito bem sopesado. Então, acho que vai mais assim como uma recomendação, como um lembrete, e não, na minha opinião, como uma retirada da prerrogativa do judiciário, ou da desnecessidade uma falta de formação do livre convencimento do julgador. Eu não vejo com maus olhos, só vejo com bons olhos e com um reconhecimento aqui, tentando colocar os argumentos aqui, trazendo um pouco da experiência prática aqui também. Você já está convidado para o kick-off da discussão, então, Hoffman. Obrigado, estarei presente. Conselheiro, a gente está se aproximando aqui ao fim da nossa 1 hora, mas eu tenho uma última pergunta aqui, de um tema mais fresco até, né, um tema que já está correndo há algum tempo, mas que nessa semana a gente teve novidades aí no desdobramento do caso de condutas anticompetitivas no mercado de RH, com 6 acordos, né, que foram firmados na sessão na quarta-feira. Acho que mais tentar entender do senhor, assim, como o senhor tem visto, como o senhor insere esses acordos e a atuação do CAD, as sinalizações que o CAD tem dado, se estão de acordo ou não com o que está acontecendo lá fora, enfim, em relação a um tema também que não é plataforma digital, mas que também está em todos os painéis e todos os debates do mercado de recursos humanos. Eu lembro que na EBA, no começo deste ano, esse tema foi discutido, vocês estiveram lá também, a gente ouviu bastante sobre essas discussões, e é inegável que é um tema polêmico, de certo modo, né, que você está falando de uma suposta formação de cartel no mercado de trabalho, né, então não é no produto que é vendido. Então eu tive a oportunidade até de, posso falar porque foi meu voto, então não vou falar nada do caso, eu falei isso publicamente e assinei voto sobre essa questão. Bem, a OCDE tem uma recomendação, tem papers sobre isso, né, porque isso realmente impacta lá na frente o bem-estar do consumidor. Se bem que, de um lado, se você paga menos para os funcionários, você também teria um custo menor na realização, na venda dos seus produtos ou na prestação dos seus serviços, né. Então, eu lembro que uma vez eu fui chamado para falar lá na Fiesp, onde eu fui diretor por tantos anos, sobre esse assunto, e uma preocupação muito grande, né? Quer dizer que eu não posso falar com o meu concorrente como ele faz com... Não pode. Não, é complicado. Não, existe uma lei, isso pode ser uma conduta, e eu acho que quando a ESG celebrou um acordo de leniência, ela deu um recado muito grande para toda a comunidade antitrust, de que
o acordo de leniência pressupõe a existência de um ilícito. A homologação de TCCs pelo Tribunal do CAD pressupõe a admissão e a participação na conduta. Então, eu acho que a gente já está, enfim, acho que é o primeiro caso que a gente tem, na verdade, né, no CAD sobre esse aspecto, mas acho que o CAD já tem dado seu recado por conta desses pontos. Enfim, ele impacta sobremaneira a concorrência, impacta as empresas, impacta os trabalhadores também, e acho que até é interessante que isso, a gente volta um pouco naquela discussão nossa sobre, quando você me perguntou de ESG, e de mercado de trabalho, direito tributário, e talvez esse seja um exemplo de como que o CAD, talvez não, esse é um exemplo de como o CAD tem aplicado em suas decisões e no seu enforcement, essa questão dos mercados, da legislação do mercado de trabalho, né, e dessa relação com outros setores da economia. É um tema extremamente importante, eu falei bastante sobre essa importância, depois, quando eu falei, acho que o Gustavo falou também, o Vitor também falou também, sobre essa necessidade, aí fazendo coro a homologação, e aí fica também um lembrete aí dessa cooperação da SG e do tribunal, do diálogo que existe, esses dois casos que a gente homologou ontem, esses TCCs, eles foram unânimes, a gente não teve divergência na homologação do mercado de plataformas digitais que a gente teve e do mercado de RH, então acho que, pegando carona mais uma vez aí no fato do tribunal e SG fazerem parte de um órgão só, isso demonstra também essa parte institucional e o cuidado que nós temos tido em fazer com que o tribunal e a SG atuem observada a Chinese Walls, mas que a gente possa contribuir para essa previsibilidade, para essa segurança jurídica e para as partes. Então, eu lembro que em outro café com vocês, ou encontro com vocês, eu lembro que na época a gente tinha tido algumas avocações em seguida, né, e me perguntaram no contexto da pandemia, até o Bruno, se esse era o novo normal do CAD, do tribunal. Eu, na época, até esse meu jeito aqui, eu dei um pouco de risada, falei, não é o novo normal, é uma questão que às vezes os casos chegam e há necessidade, ou não, mas acho que eu tenho estado bem tranquilo quanto ao nosso zelo institucional, quanto à questão da segurança jurídica, da previsibilidade. Esses são pontos aí que a gente tem se dedicado bastante nos últimos anos. Tá ótimo. Não, eu acho que o recado, se a mensagem, né, com o acordo de leniência se o CAD já tinha dado uma mensagem com o acordo de leniência, né, dessa investigação, acho que esses 6 acordos deixaram o recado ainda mais firme, né, então, realmente... Bom, eu não sei, Ribas, como a gente está aí com o tempo... Eu acho que... Eu só tenho... uma última pergunta aqui que está fora do script até, Hoffman, mas você comentou bastante aí de como, né, vocês eram entrosados no gabinete e como que vocês falavam, né, sobre a formação e como sempre se aprimorar, né, estudar. A gente criou recentemente no IBRAC, né, o Comitê de Jovens Advogados, o IBRAC Jovem, que vai ser, lá no seminário a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essa iniciativa. Tem um painel já específico organizado por esse comitê, e um podcast agora foi gravado também com o conselheiro Vitor, que é o mais jovem, né, do tribunal, então, por eles. Então, me ficou na cabeça, assim, que dicas que você daria aí, porque a gente tem aqui na audiência aí bastante gente jovem aí, que está começando a carreira aí, né, com a tua experiência aí de conselheiro, o que você recomendaria aí para um jovem advogado, economista? O que você acha que ele tem que olhar? Qual que você acha que é um caminho bacana? Ô, Ribas, eu queria só dar um testemunho, que eu passei por algumas entidades, passei pela Fiesp, fui secretário de comissão da OAB, presidente de comissão do Instituto dos Advogados, assessor da diretoria, eu sempre fui muito engajado nas entidades. Mas acho que o meu primeiro cargo, assim, que eu tinha responsabilidades, foi o coordenador dos novos advogados do Instituto dos Advogados.
e ali a gente já dava aula, a gente fazia palestra, a gente tinha grupos de trabalho, e eu lembro que a gente fez um projeto, imagina, eu tinha 25 anos, tinha não tinha acho que nem 2 anos de formado, acho que tinha 2 ou 3 anos de formado, e aí na época a gente falou, vamos escrever um livro. Vamos escrever um livro. Então a gente escreveu um livro, juntamos ali 20 pessoas, todo mundo com 24, 23, 25 anos de idade, e o livro era o atual panorama da Constituição Federal, eu fui um dos coordenadores, a gente conseguiu, na época o Ives Gandra fez o prefácio, a Saraiva publicou o livro, e aí depois de alguns meses a gente foi pego de surpresa que a gente ganhou o prêmio Jabuti em 3º lugar na categoria de Direito, com todo mundo com 25, 24, 20 e poucos anos de idade. Caramba, então, que legal, que bacana. Aí a gente olha, eu tenho até hoje a taça tem o Jabutizinho aqui comigo, aqui na minha casa, mas eu vejo isso, né, e de lá, daquele grupo eu vejo advogados brilhantes, eu tenho a oportunidade hoje de desempenhar um papel super importante aí no nosso país, e todos são hoje ou mestres, doutores, têm livros publicados, mas eram pessoas que tinham esse intuito, esse desejo de participar, de colaborar, trabalho voluntário, né, como de todos vocês aqui, então, e a gente convivia com ministros e com desembargadores, juízes, amigos. Outro dia eu encontrei o Paulo Domingues, que foi indicado aí ao STJ, e na época ele foi fazer uma palestra conosco, lembrava de mim, 20 anos depois eu, como conselheiro do CAD, ele como é indicado a ministro do STJ, então eu fico muito feliz de ouvir uma iniciativa do IBRAC em relação aos novos advogados, é assim que a gente prepara as próximas gerações, é assim que a gente dá oportunidade para eles de não só de assistir e de discutir, já deu para perceber que eu sou bem entusiasta dessa iniciativa, e eu queria dar os parabéns, eu acho que queria congratular vocês, e a minha dica seria, se engajem, participem, eu acho que as oportunidades aparecem e vêm para quem realmente tem interesse, quer colaborar, quer aparecer. Se não sair de casa, se não fizer o network que os advogados tão bem fazem, se não tiverem visitando o CAD com as autoridades, eu acho que são tantas iniciativas, e tem um lugar, um foro, um comitê, uma comissão, não sei qual é a nomenclatura de vocês, específica para isso. Nossa, fico muito feliz, muito contente, eu acho que isso vai render excelentes frutos no futuro aqui, acho que é o meu testemunho aqui para vocês. Que legal, Hoffman, muito bom você... E acho que talvez a gente possa até marcar de você conversar com o pessoal, contar da tua experiência aí, que acho que é super, super válido. E a gente agradece, a gente quer realmente rejuvenescer o IBRAC, capacitar, deixar as pessoas, né, tendo o IBRAC aí como a sua casa, né, um lugar onde elas possam interagir, conhecer gente, fazer seu network. Então veio aí muito, teu conselho aí veio super dentro aí do que era esperado aí para esse grupo, e acho que vai motivar muitos dos jovens aqui. E acho que a gente agradece bastante, né, queria agradecer Camila e Ricardo aí pela organização, pelas perguntas, pela moderação, super firme, e ao conselheiro Luiz Hoffman pela presença e por sempre estar com a gente, né, de maneira tão confortável, falar abertamente aí sobre os variados temas, estender aí o agradecimento também ao Rafael e ao Lucas aí, que também recebem a gente tão bem, né, no gabinete, e que formam esse timaço aí, lá no CAD. Muito obrigado. Obrigado, Ribas, obrigado, Camila, obrigado, Ricardo. O gabinete fica sempre à disposição de vocês aí. A gente tem 1 ano de mandato ainda dá tempo a gente se encontrar algumas vezes aí. Conselheiro, muito obrigada, obrigada pela disponibilidade, pela participação, pela abertura aí na condução das respostas, muito obrigada. Rafael, Lucas também, a todos aí, Ribas, Ricardo, Dora, meus colegas aqui do IBRAC.